De que cidade você é, né? Eu já sei, mas para quem não conhece, para quem não sabe. Eu nasci em Toledo, no interior do Paraná, é uma cidade, deve ter uns 150 mil habitantes atualmente. É, é uma cidade de interior, então Perto de Cascavel, não isso, tão longe de Nova Iguaçu, isso, não seria isso? de Foz do De Iguaçu, Foz do umas Iguaçu, né? 1 hora e meia, Uma hora e duas meia. horas. Cascavel é bem pertinho, 40 minutos, cidade bem do lado ali. É uma cidade de interior muito bonita e que sempre teve a ginástica muito forte. Então tem uma história muito legal da ginástica rítmica lá, né? Tem projeto social também. Eu saí de um projeto assim. Enquanto eu treinava, tinham 1.500 crianças fazendo ginástica Que rítmica. idade você tinha nessa hora? Como você foi chegar lá? Como você chegou lá? É engraçada a história, que como eu cheguei na ginástica rítmica, como eu conheci a ginástica, né? Eu comecei consideravelmente tarde, né? Atualmente a gente considera 9 anos já tá um pouquinho tarde para começar. Foi a idade que eu conheci a ginástica. Não tinha ideia do que era. Sempre fui uma criança muito ativa. Dei muito trabalho para minha mãe, assim, de arteira, né? Subir em cima da casa, subir em cima da árvore, cair da árvore, ralar, corrida, quebrar o pé, de corrida de bicicleta na rua. Eu tinha muita energia. E um dia nós estávamos passeando pelo centro e Toledo tinha vários polos de ginástica espalhado, de escolinha de treinamento. E eu passei por um deles, bem no centro da cidade, vi as meninas fazendo uns negócios lá, muito legal. Falei, mãe, o que é isso aí? Ela falou, é ginástica. Eu falei, mas o que é ginástica? Ela falou, e as meninas tinham começado a se destacar, tinham conseguido medalhas em campeonatos nacionais. Aí ela falou, aquele que as meninas apareceram na televisão e no jornal. Eu falei, apareceram na televisão? Aí ela falou, é. Eu falei, quero fazer isso. Eu comecei a fazer ginástica porque eu queria aparecer na televisão. É engraçada a história, porque quando eu era criança eu queria muito atuar, eu queria ser atriz, queria fazer teatro, mas a gente não tinha condições financeiras, né? Eu venho de uma família muito humilde e a gente não tinha condições financeiras de fazer um teatro. Isso era algo impossível para eu chegar nisso. Então eu ficava na frente do espelho, fingindo que eu era atriz. Então eu atuava comigo mesma na frente do espelho. E aí eu conheci a ginástica. Dentro da ginástica, eu supri essa necessidade da arte, porque a ginástica rítmica é uma arte, né? Atualmente agora mudou ainda o código atual ainda pede mais isso. É algo que precisa dessa arte. E era um diferencial que eu sempre tive na minha carreira, foi esse lado artístico, de interpretação, né, eu conseguia fazer com que o público e a arbitragem sentisse, né, eu realmente encenava a história das minhas coreografias. E foi um diferencial, mas isso eu tinha desde de pequena, assim, eu gostava disso. Foi algo muito, muito legal, assim, que o meu sonho de ser atriz da novela ou de fazer o teatro mesmo, depois eu fiz essa arte dentro da ginástica rítmica, né? Que eu tinha que contar uma história com a minha coreografia. Demorou para você se destacar? Foi rápido e você logo no início percebeu, olha, eu vou ser boa nisso? Ou as pessoas perceberam antes isso? Então, não, eu era muito ruim. Eu era muito ruim. Pensa que eu era uma menina, praticamente menino, porque nunca gostei de brincar de boneca. Eu nunca gostei de brincar de casinha, de fazer comidinha. Não, isso pra mim era muito chato. Eu ganhava boneca, eu pendurava elas na parede e ia correr na rua com os meninos. Entendeu? Ia brincar de pega-pega. Eu gostava de atividades. Então eu subia em árvore, eu fazia de tudo. Eu era muito ativa fisicamente. Então, eu não tinha perfil nenhum de ginástica, eu não tinha nenhuma delicadeza da ginástica rítmica que a ginástica rítmica precisasse. Eu tinha energia, mas não a delicadeza. Eu era dura, não tinha flexibilidade, não tinha nada de bom. Então, eu sempre fui uma criança muito esforçada e eu sabia o que eu queria. Então, a partir do momento que eu entrei na ginástica, eu sabia que eu queria aquilo pra minha vida. Eu ia me esforçar. Então, eu via as atletas mais velhas treinando, eu queria fazer o que elas faziam também. Elas eram maravilhosas. Tinha uma grande amiga minha que foi de seleção junto comigo, que faleceu, Ana Paula Schaeffer, que sempre foi uma atleta que já estava se destacando, né? Tinha uma expressão maravilhosa. Então eu assisti ela, eu quero fazer isso também. E não tinha tempo ruim, não. Eu ia fazer, as técnicas me propunham a fazer algo, eu fazia.
É até engraçado, tem uma história engraçada que logo que eu comecei, eu ainda estava na escolinha, aprendendo a fazer meu primeiro giro, né? Que é o pivô. Pivô passê. E eu, toda daquele jeito, desengonçada, fazendo as coisas, né? A técnica prepara e faz o pivô. Fui fazer o pivô, girei, saí assim, ó, e dei com a cabeça numa barra de ferro que tinha, a gente fazia balé. Meu, aquilo ficou um galo enorme, assim, e no dia, tipo, na semana eu tinha que fazer minha identidade. Eu fui fazer meu RG. Então, meu primeiro RG, eu tenho um calombo na testa, assim, ó. Um roxo na testa, porque eu fui aprendendo a fazer o pivô. E eu ia pra minha primeira competição, que eu não fui, porque eu quebrei meu pé numa corrida de bicicleta na rua. De tão... Eu sempre digo, escuta a sua mãe, né? Minha mãe falou assim, não, Angélica, não vá pra essa corrida. Não faça nada. E foi. Eu tinha uma cicizinha roxa que só tinha o freio da frente. E eu fui na corrida, porque eu não aceitava perder para ninguém. Muito competitiva. Na brincadeira da rua. Então eu ganhava na corrida de todos os meninos. Não interessava, eu queria ganhar. E assim, e isso eu trouxe para dentro da ginástica. Né? Depois, eu ia treinando, eu era ruim. Eu não era boa, eu não tinha talento, eu era dura, né? Mas eu queria. Eu queria muito. Então, eu ia forçava, eu treinei com russas, né? Eu fiz a minha base com russas, então não era brincadeira, era forçar, a gente desmaiava, a gente chorava muito, né? A russa tava forçando a primeira atleta, a gente já tava chorando aqui, né? Então foi bastante difícil, mas eu não desistia. E eu acho que isso também vem muito da força da minha família, né?